Eu construí essa página sem um arquivo de CSS. E eu vou mostrar para você do zero. É o caminho das pedras. É a forma mais fácil de você construir um front-end. A única coisa que você vai usar de CSS nessa página é isso daqui, ó. Altura 100% do container. A única coisa. Não existe uma forma mais fácil de você programar front-end. E eu vou mostrar para você rápido, do zero, de forma simples, como foi feito. Vem comigo. Então vamos lá. Como prometido, eu tenho uma pasta vazia aqui e eu vou abrir o meu prompt de comando aqui. Então vou aqui abrir no terminal. Agora eu vou escrever um comando aqui que é do framework Next.js, que é o framework que a gente vai utilizar para dar o startup na nossa aplicação. Esse framework já vai construir toda a aplicação para você, já vai separar as pastas, já vai instalar as dependências necessárias, e esse framework é baseado em React.js, ok? Então, voltando aqui no nosso prompt, vamos dar o comando npx create next app. Se você não está familiarizado com esse framework ainda, vai lá na página do Next.js, é muito simples para você iniciar e depois é só partir para esses comandos. Então, vou criar o meu aplicativo aqui. Aqui ele vai pedir o nome da aplicação. Vou colocar o caminho das pedras. Enter. Não vou usar o TypeScript dessa vez, para que fique o mais simples possível para você. Ele vai baixar todas as dependências e estruturar o projeto da forma que a gente precisa. Bom, ele apresentou aqui o caminho, né, que ele criou a nossa aplicação. Vou fechar o prompt de comando e aqui onde a gente tinha uma pasta vazia, vocês vão perceber que o nosso projeto já está aqui. Então, eu vou abrir agora o Visual Studio e vou apontar para esse projeto que estará no caminho que ele informou lá, né? Ok? Então, esse é o nosso projeto. Ele já vai ter toda a estrutura criada aqui, né? Você vai perceber aqui do seu lado esquerdo que ele tem uma pasta Pages, onde tem um index aqui. E se a gente olhar, a gente vai perceber que já tem algumas coisas no index. E ele tem a pasta Public, que você precisa entender que é a pasta onde a gente vai colocar as imagens, as coisas que são públicas. Ok, vamos rodar esse projeto para ver o que ele trouxe para a gente aqui? Para rodar, yarn dev. E o interessante aqui é que ele tem um hot reload, ou seja, toda alteração que a gente fizer no nosso código já vai refletir imediatamente aqui no browser. Então, ele já vem com essa página, né, do Next.js, né? Então aqui tem a documentação para você, se você tinha alguma dúvida ainda, fica simples, só clicar no link você vai aprender o Next.js. E eu vou voltar lá para o nosso projeto e vou apagar tudo que está aqui dentro de main. Vamos começar do zero, certo? Vou apagar o footer também, não vamos fazer um footer por enquanto. E você vai perceber que ele está referenciando um styles aqui, uma folha de estilo. Como a gente odeia style, vamos deletar os imports que não estão sendo usados e vamos deletar também aqui os estilos que estavam sendo importados. Só para você entender, esse estilo ele vai estar dentro da pastinha style, que é o home module. Vou deletar ele que a gente não vai usar mais, ok?
E aqui dentro, agora a gente não... E aqui dentro, agora a gente não tem mais nada. Então, vou escrever aqui Hello World. Quando eu salvo e volto lá para a nossa tela, está aqui a nossa página. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Você percebeu que a nossa página está preta e a letra branca. Por quê? Porque o Next já trouxe para a gente um estilo padrão aqui que a gente não vai querer usar, tá? Ele está aqui dentro de Globals, né? Então, ele está dizendo aqui, ó, né, que ele quer o esquema Dark, definiu a cor da fonte, cor do background. Vou apagar tudo isso aqui. Tchau, obrigado. Agora, se a gente voltar aqui, ok? Normal, novinho, ok? Então, vamos começar a construir a nossa landing page até que ela fique da forma que eu apresentei para você lá no início. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser instalar o nosso framework de componentes. Aqui a gente vai estar utilizando o Material UI e ele tem todos os componentes já prontos. Tudo que você está vendo aqui na tela é componente pronto que a gente pode usar na nossa aplicação React. Então basta que você copie aqui o comando de instalação. Eu vou parar aqui o servidor, colar esse comando e instalar. Assim a gente vai poder utilizar o Material UI. Perfeito. Agora eu vou rodar de novo aqui, yarn dev, deixar rodando lá para a gente ver as nossas alterações. Vou fechar esse estilo que a gente não quer nem ver e vamos começar a desenvolver a nossa aplicação. Eu vou começar com um componente chamado grid. Esse componente, para você importar, você pode importar na mão ou você pode usar um plugin. Eu utilizo um plugin aqui, que é o Auto Import. Então, eu utilizo um plugin aqui, que é o Auto Import, que ele já traz aqui, só dá Enter, ele vai importar lá em cima. Mas você pode importar na mão também. Se você quiser usar esse plugin, basta vir aqui nas extensões, né? Auto Import, e aí já vai facilitar para você, ok? Então, bora lá. Esse componente de grid, quando eu parametrizo ele como container, ele nos proporciona colocar outros elementos dentro do tipo grid, parametrizados como item. O container, ele possui 12 colunas no total. E aqui nesse primeiro item, eu vou parametrizar para utilizar apenas 6 dessas colunas, ok? Então, essa é a primeira parte da tela, o lado esquerdo da tela. Já vou duplicar aqui para mais 6, então vai ficar separadinho aqui. Então, a primeira tela aqui vai vir o nosso texto, né, a primeira parte da tela, e a segunda parte vai ficar a imagem, ok? Então, vamos começar colocando aqui o nosso texto, ok? Para isso, a gente vai usar o componente Typography, ok? E a gente vai colocar como ser o mestre do front-end, ok? Vou colocar mais uma linha de texto aqui. Aprenda estas tecnologias e ganhe até 13K. Beleza? E por último, eu vou colocar o botão. Button, mesmo esqueminha, importa lá em cima. Saiba mais. Ok? Se a gente voltar no nosso site agora, você vai perceber se a gente voltar no nosso site agora, você vai perceber, vou recarregar aqui, né, que ele... Se você voltar no nosso site agora, ali no browser, você vai perceber
que algumas coisas aconteceram. Então aqui a gente já tem um botão e as letras como a gente queria. Mas eu preciso parametrizar para que ela atinja aquele visual que a gente estava procurando. Então aqui eu vou utilizar um parâmetro chamado... Aqui eu vou utilizar o parâmetro variante e vou colocar que eu quero esse texto do tamanho H2, ok? No texto de baixo, também vou colocar variante e eu quero que ele fique do tamanho H4, ok? H4. Se eu voltar no site, a gente já vai perceber uma mudança, ok? Estamos no caminho. O de cima, eu também quero que ele esteja fonte weight, ou seja, que ele esteja bold na hora refletindo, perfeito? E o botão, eu quero que variante, que é o tipo do botão, contained, ok? A gente volta lá, perfeito. Aqui a gente já tem, perfeito. Aqui a gente já tem os componentes básicos da nossa landing page. Vamos colocar a imagem? Para colocar a imagem, é muito simples. Eu vou pegar uma imagem aqui do FreePic mesmo. Vou procurar programador. Pegar uma imagem aqui que é fácil da gente limpar. Vou fazer o download. Pego a imagem onde foi baixada. E vou entrar nesse site que é remove.pg. E aí eu pego a nossa imagem, arrasto para cá e voilá. Ele vai tirar o fundo para a gente. Para não complicar, vou baixar do jeitinho que está aqui, ó. Mostra a imagem de novo. E eu pego-a com fundo transparente. Vou dar um Ctrl X lá dentro da nossa pasta. E vou colocar dentro da pasta Public. Ok? Já vou copiar o nome desse arquivo aqui. Perfeito? E vamos voltar para o nosso código. Aqui dentro do nosso código, essa segunda coluna, onde vai a imagem. Então, eu vou colocar o img com source para aquela imagem que a gente acabou de colocar lá no public. Vou colocar aqui .png, que não copiou a extensão. Fecho a imagem. E eu vou colocar para que essa imagem ocupe esse espaço de 6 colunas aqui. Então, vou colocar width 100%, né? Ela ocupa todo o espaço horizontal. E quando a gente volta no nosso site, fechar aqui, tcharam, legal, né? Ok, só que aqui a fonte está grudada aqui, né, no lado esquerdo, e a gente não quer isso, a gente quer que ela fique centralizada aqui. Então vai ficar um espaço do lado esquerdo e um espaço do lado direito. Para isso, eu tenho um outro componente que eu vou pôr antes do container aqui, que o nome desse componente é container. Vou fechar ele aqui embaixo. E ele já importou aqui. Esse container só serve para isso, ok? Centralizou o site aqui para a gente, beleza? Agora, você percebe que o espaço entre os textos também está muito colado, está diferente do que eu mostrei para você. Sem problemas. Eu vou aqui no meu texto, gutter, bottom. No outro typography aqui também, gutter bottom. Ou seja, estou falando para esses caras ficarem, preservar um espaçozinho abaixo do texto, né? Agora sim, já estamos com uma visão um pouco mais interessante. O que a gente quer fazer agora? A gente quer pegar todo esse conteúdo e centralizar verticalmente no browser. Se você já tentou fazer isso de outra forma com CSS, você já deve ter sofrido bastante. Olha isso aqui agora. Primeiro, eu vou pegar esse container e colocar um align itens center. Isso já coloca todo esse conteúdo da grid
alinhado verticalmente. Mas se você for olhar aqui, não mudou muita coisa. Por quê? Porque o container, ele não está ocupando o espaço vertical inteiro. Então, para corrigir isso aqui, eu vou colocar uma propriedade aqui, SX, que nada mais é do que um estilo do tema. E eu vou colocar age sem VH, que é para ele usar o espaço total na vertical. Assim, o container vai ficar grande e vai centralizar o conteúdo. Quase lá, né? Bom, agora você vai entender como funciona o tema, como que você parametriza as cores para as cores da sua marca, ok? E é muito simples. Eu vou, para manter tudo organizadinho aqui, né? Que dá dó de bagunçar, vamos criar uma nova pasta, theme, para a gente guardar tudo que tem do tema. E vamos criar um arquivo aqui chamado darktheme.ts. E vamos criar, então, o nosso tema. Então, eu vou criar uma const darktheme, ok? E eu vou utilizar uma função utilitária do material, que é o createTheme, que vem do material y, certo? Então, eu importo aqui, já importou lá do material y, e aqui dentro vem as opções do nosso tema. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser definir a paleta. Paleta mode dark, ok? E é lógico, vou exportar essa constante, export default dark theme. Se você olhar lá na nossa aplicação, nada vai ter mudado, porque a gente só fez a variável, né? Criou o nosso tema aqui, mas ainda não aplicou ele. Como que a gente faz para aplicar? Se você olhar dentro de Pages, você vai encontrar esse arquivo, underline app. E é aqui que a gente vai aplicar o nosso tema, ok? Então, vou colocar entre parênteses aqui para a gente não se perder. E vou colocar o Theme Provider, que é o componente que vai fornecer o tema para a gente. Theme Provider do Emotion React aqui, você pode importar. Ok? Fechou lá embaixo. E aqui a gente parametriza, né? Passa o nosso tema. Theme, dark, theme. Beleza? Já importou aqui pra gente, da onde a gente criou. E por último, a gente coloca o CSS baseline aqui do Material Y. E agora sim, quando a gente olhar na nossa página, tcharam! Bem mais legal, né? Ok, mas ainda está diferente do que eu te apresentei. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer vai trocar o fundo da aplicação. Eu não quero que o fundo seja preto, eu quero que o fundo seja azul. E para isso, eu vou voltar aqui no nosso tema, né? E vamos alterar um pouco a nossa paleta. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é o background. No background, eu vou falar que a cor principal... No background, eu vou falar que a cor default ela vai ser blue. Importa esse blue porque o Material Y ele traz cores do tema ali, né, do Material Y. Eu vou colocar o blue 500. Se a gente olhar na nossa página agora, tcharam, 500. Eu estava usando o 800, né, que eu te mostrei. Ok? E também eu quero que o botão ele fique amarelo. Então aquele botão ele está na nossa cor primária. Então eu vou mudar a cor primária também. Primary. Vou colocar a main, a cor principal. Vou chamar ela de yellow. Importo lá em cima. 500. E para separar, salvo. E lá está, nosso botão amarelo, ok? O botão que eu mostrei para você, ele tinha as bordas arredondadas, ele é totalmente redondo. Eu não fiz isso por acaso, eu fiz para te mostrar como é fácil sobrescrever
uma propriedade de um elemento na sua aplicação inteira, para que ela fique padrãozinha. Todo lugar que tiver o botão vai ficar igual. Então, o que eu faço? Aqui embaixo eu vou instanciar Components, vou alterar Material Button, ok? E vou fazer um override no estilo do botão. Tá? Overrides. Na classe root dele, na classe raiz, eu vou dizer que eu quero o border radius 25, ok? E agora a gente corre para o abraço para conferir se está com a borda arredondada. Top, né? O botão está um pouco menor do que a gente viu. Vou mexer no tema? Não, não precisa, porque aqui no botão eu tenho uma propriedade size. E essa propriedade aceita um tamanho large. Se você olhar aqui, o nosso botão vai estar um pouco maior. Você entendeu como é ridículo fazer aplicações com essa combinação de frameworks? É ridiculamente fácil, é muito simples. O que você escreveu de CSS aqui? Quando você olha no código que está gerando essa aplicação, parece brincadeira, né? Você não teve que escrever CSS, né? Então, tudo que você fez foi parametrizar os seus componentes de uma forma muito bem estruturada, como um profissional. Então, aqui dentro do seu Dark Theme, você padronizou as suas cores, você mudou tudo que vai impactar o seu site inteiro. Então, assim, se eu estou usando o botão que é cor primária em uma tela, na outra também vai ser o mesmo botão da mesma forma, mantendo sempre o padrão, que é algo imprescindível para um profissional de TI. E eu vou te dizer, hein? Isso que você aprendeu aqui, muitos profissionais sêniores chegam aqui na Eureka para desenvolver e eles não conseguem trabalhar com essas tecnologias que são muito mais simples do que escrever CSS na mão e por muitas vezes eles cometem erros grosseiros de fazer coisas que já existem, que já estão prontas. Isso só leva mais tempo deles e tira a velocidade e a produtividade, além de ficar uma aplicação mais espalhada, mais desestruturada. Então, se você quer ser um profissional front-end realmente valorizado, aprende essas tecnologias que não tem erro. Demorou muito tempo para a gente chegar nessa stack. A gente testou vários frameworks e aqui a gente está fazendo um teste básico. A gente trabalha no dia a dia usando essa stack e atende todas as nossas expectativas. E com certeza isso vai ser um divisor de águas para você, vai mudar a sua vida, com certeza. Você vai se tornar um profissional muito mais bem remunerado e mais valorizado e as empresas vão brigar por causa do seu passe. Então, se você não começou ainda a fazer o nosso curso de React com Material UI, aqui a gente mostrou a ponta do iceberg. Lá você vai entender o poder desse framework. Você pode começar grátis agora, na sua casa. Faz o teste aí que eu te falei e você vai ver que você vai criar aplicações profissionais sem escrever CSS. Com o nosso curso, a gente vai te mostrar o caminho das pedras, vai pegar na sua mão e vai te guiar através desses frameworks para você obter o melhor resultado com o mínimo de esforço possível. Então, se você ainda não se inscreveu, corre lá, arrasta para cima, clica no botão. Não sei o que você vai fazer, só sei que é uma oportunidade única e você não pode perder. Faça isso agora, que isso vai mudar a sua vida. É isso aí. Valeu, fui!